Alejandro González, um magnata mexicano, perdeu sua carteira cheia de dinheiro em um bairro pobre, durante uma viagem que fazia com sua filha. Quando um menino de rua encontrou e a devolveu intacta, ele pediu uma coisa inusitada como recompensa, o que fez o experiente milionário e sua filha caírem em prantos. Alejandro estava em uma balsa, voltando de um passeio turístico para a cidade de San Diego, Califórnia, quando percebeu que sua carteira não estava mais em seu bolso. Alejandro era um influente ricaço, que tinha sido matéria da Forbes anos antes. Além de fazer parte da elite dos super-ricos do México, González também era um destacado filantropo. Desde os anos 90, ele investia em grandes redes de varejo, e ao mesmo tempo, promovia grandes arrecadações de dinheiro, para levar alimentos, roupas, e atendimento médico às pessoas que passavam por dificuldades. Naquele dia, o milionário estava em uma atração turística na costa oeste dos Estados Unidos, acompanhado por sua filha, Yolanda, que tinha acabado de completar 18 anos. A menina já tinha viajado para aquele país com o pai algumas vezes, mas nunca tinha passado tempo suficiente para conhecer tudo o que queria. Quando completou a maioridade, pediu que a comemoração fosse feita nos Estados Unidos. Seu pai tirou uma semana de férias para acompanhá-la. O magnata ligou para um de seus amigos, que era administrador de uma rede de hotéis luxuosos no litoral da Califórnia, e especificou a importância daquela ocasião. O homem, a pedido do empresário, organizou toda a viagem de Yolanda como se fosse para sua própria filha. Já faziam 3 dias que pai e filha estavam se divertindo em terras americanas. Tinham ido a Disney, passado por Los Angeles, e agora estavam em San Diego, onde tinham acabado de visitar a ilha de Coronado. Apesar de ser um destino valorizado naquela região, Coronado possuía um bairro pobre, com uma grande comunidade mexicana, e González quis conhecer suas ruas e habitantes. Yolanda não gostou de o pai incluir a visita ao local durante seu aniversário, afinal ela não tinha interesse algum nos bairros pobres dos Estados Unidos, mas a jovem suportou aquilo em respeito ao seu pai. Pai e filha já tinham feito um dos percursos, e estavam voltando para a cidade. Foi só quando a balsa estava perto do porto que Alejandro deu falta de sua carteira. Procurou em seus bolsos, perguntou se a filha tinha visto e olhou por toda a volta. Yolanda indagou buscando sua última recordação da carteira, e Alejandro disse só ter usado seu dinheiro na ilha, quando visitou o bairro pobre e comprou uma lembrança do local. Sabia. Eu falei para não irmos lá. Pai, é claro que você foi furtado, protestou Yolanda. Alejandro corrigiu a filha, pois não sabia se isso tinha realmente acontecido. Afinal, ele mesmo poderia ter perdido a carteira em algum lugar, inclusive naquele barco cheio de turistas do mundo todo. Yolanda então respondeu: olha as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza já teriam devolvido se tivessem achado, não acha? Alejandro disse apenas que esperava que quem quer que a tivesse achado, entrasse em contato e a devolvesse. Yolanda não sabia, mas em breve aquilo teria um impacto significativo em sua vida. Já tinha se passado 2 horas, Alejandro e sua filha retornaram ao hotel, e não havia nenhum sinal de que alguém tivesse encontrado sua carteira. Os funcionários do barco turístico haviam procurado em todo lugar, e também não acharam nada. Estavam apreensivos, pois o milionário poderia inclusive processar a empresa. Mas ninguém mostrava mais inquietação do que Yolanda González, a filha daquele poderoso senhor. Ela sabia que além do dinheiro, haviam vários cartões de crédito na carteira de seu pai que eram absolutamente necessários para sua tão sonhada comemoração de aniversário. Nervosa, Yolanda afirmou que o pai tinha sido roubado enquanto estavam na ilha. Você não percebe que essas pessoas usam você? Você foi até aquele bairro de pobres com tanta boa vontade que acabaram fazendo o senhor de tolo. E justo na minha viagem de aniversário você me leva em uma periferia? Olha o que a gente ganhou com isso. Alejandro respirou fundo, e disse que amava Yolanda, mas que ela tinha que aprender mais sobre a vida. Estava chegando à maioridade, mas ainda tinha muito o que viver.
Você acha que a vida foi boa e fácil para mim desde sempre? Eu já estive do outro lado, disse o filantropo. Ele a lembrou que tinha nascido em um bairro pobre da cidade do México. Sua mãe era cozinheira e seu pai alfaiate. Com 14 anos, Alejandro começou a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Só pôde estudar o que queria quando já tinha 24 anos, época em que tinha um cargo de supervisão na loja. Contou à filha que teve que engolir muitos sapos de chefes e clientes até chegar àquela posição, e que tinha pegado muitos ônibus na vida, para conseguir ir trabalhar todos os dias, e às vezes, não conseguia nem tomar o café da manhã. Outras vezes tinha que pular o almoço. Mas as coisas tinham dado certo para ele no final. Tive sorte, sabe? Sorte também pode mudar uma vida, disse Gonzales. Lembrou de quando conheceu a esposa, mãe de Yolanda, no final da faculdade. E de como ela morreu vítima de uma tuberculose. Embora já fosse um homem muito rico, nada que o dinheiro pudesse comprar foi suficiente para salvar a esposa da doença. Foi um duro golpe em sua vida, mas também foi um lembrete de que deveria manter a humildade. E foi depois desse episódio triste, quando Yolanda tinha apenas 3 anos, que Alejandro González passou a ser conhecido também como filantropo. Embora os planos de comemorar o aniversário tivessem sido prejudicados, pelo menos ele e Yolanda podiam estar em segurança, no conforto de um hotel 5 estrelas, que já tinha sido pago um mês antes, privilégio para poucas pessoas nesse mundo, ele lembrou. No dia seguinte, o telefone do milionário tocou. Era um número que ele não conhecia. Quando atendeu, a pessoa do outro lado da linha disse que estava com a carteira dele, e passou um endereço que ficava um pouco distante, fora da área turística. Yolanda, ao ouvir a conversa, logo protestou. Pai, pensa um pouco. Pode ser um golpe ou uma armadilha. Quem garante que acharam mesmo sua carteira? Alejandro respondeu que não teria problema nenhum. Quem ligou tinha a voz de criança e parecia confiável. Yolanda então, telefonou para o segurança que fazia a escolta dele sempre que necessário, e explicou o que estava acontecendo. O segurança logo chegou, e tentou convencer o patrão de desistir de ir para aquele local, mas Alejandro, simplesmente respondeu que iria confiar em sua intuição, buscando sua carteira para seguirem com as comemorações que aquela viagem prometia. E assim, os 3 saíram do hotel de luxo, e foram em direção à avenida ali perto. Conforme o segurança dirigia pela avenida, eles saíram da área turística e chegaram a outro bairro, muito mais modesto e menos iluminado. Yolanda estava assustada. Seu aniversário tinha virado uma aventura perigosa. Cada moto que passava pelo carro deles, fazia seu coração acelerar. Se paravam em algum semáforo então, ela ficava tensa e imóvel, olhando os veículos ao redor, como se esperasse que apontassem uma arma para eles. Ter um segurança junto, não fazia com que a garota se sentisse mais tranquila. Aquele lugar era muito estranho. Já Alejandro, não sentia medo algum. De alguma forma, aquele lugar o lembrava de sua juventude. Yolanda não entendia como o pai poderia estar tão relaxado, afinal não era apenas a segurança dele que estava em jogo, mas também a dela. Finalmente chegaram ao local indicado, em uma região cheia de casas bem simples. Seguindo o protocolo, o segurança foi na frente verificar o local. Conforme se aproximaram, avistaram um menino muito humilde que foi de encontro a eles. Trazia uma carteira em suas mãos pequenas. Alejandro logo viu que era mesmo a sua carteira, e ao abri-la viu que todos os seus documentos, cartões e dinheiro estavam lá. Não faltava sequer um único centavo. O menino devia ter no máximo 8 anos. Tinha olhos vivos e vestia roupas desgastadas e sujas. O milionário então agradeceu o menino por ter devolvido sua carteira. Garoto, você me salvou de muitas dores de cabeça. Obrigado, disse ele. O menino aproveitou a simpatia daquele homem bem vestido, e perguntou se ele poderia lhe dar $2. Ao ouvir isso, Yolanda ficou extremamente nervosa e falou: Aí, tá vendo? Eu não disse?
Ainda bem que trouxemos o segurança, entrega logo o dinheiro para ele, antes que os comparsas dele apareçam, e vamos sair logo daqui. O menino ficou encabulado com a reação de Yolanda e explicou. Não é nada disso, moça. É que minha mãe não tem telefone, então eu precisei usar o único dinheiro que eu tinha, para ligar para o Sr. Alejandro, de um telefone público. Passei o dia todo pedindo dinheiro na rua, mas não consegui quase nada. Então usei o dinheiro que eu estava guardando para comprar um bolinho para minha irmã. Amanhã é aniversário dela. Alejandro se interessou pela história e pediu que ele contasse mais. O garoto disse que se chamava Miguel, e que não se lembrava muito bem de seu passado, e como tinha vivido seus primeiros anos de vida. Não tinha conhecido o pai, e vivia com a mãe e a irmã nas ruas há mais de um ano. A alguns quarteirões dali, havia um local, onde vários sem-tetos se reuniam para passar a noite, e era lá que se abrigavam. Miguel recordou-se de quando ainda moravam numa pequena casa. Quando sua mãe fez um bolo para comemorar seu aniversário. Foi a única festa que o menino teve na vida. O bolo era pequeno e só havia a mãe e a irmã menor para cantar os parabéns. Aquela era a memória mais feliz de que se lembrava. E agora, mesmo tendo sido despejados, ele queria garantir que sua irmã sentisse a mesma felicidade. Por isso, Miguel estava pedindo dinheiro na rua para tentar comprar um bolo para sua irmã. Yolanda não conseguiu conter as lágrimas. A garota, que até pouco tempo estava assustada com aquele lugar, e desconfiada das intenções do menino, agora sentia-se envergonhada por ter feito julgamentos tão precipitados. Para completar, a irmã de Miguel fazia aniversário no mesmo dia que ela. Surpreendendo a todos, Yolanda entregou um cartão do hotel de luxo em que estava hospedada para Miguel, dizendo para ele, a mãe e a irmã irem até lá no dia seguinte. Ela pediu permissão a seu pai, e abriu a carteira dele, retirou $300 e entregou ao menino. Miguel, use esse dinheiro para comprar roupas novas para você e sua família. Senão, infelizmente, vocês não conseguirão nem chegar até a recepção do hotel, aconselhou Yolanda. O menino ficou muito agradecido, e então todos se despediram. No caminho de volta, Gonzales pediu que o segurança os levasse até o restaurante que ele havia reservado para o almoço com sua filha. Mas ela o interrompeu, e pediu para voltarem direto para o hotel. O que houve? O pai quis saber. O que gastaríamos naquele restaurante em um dia, daria para alimentar a família de Miguel por um mês. Vamos só voltar para o hotel, e a gente pede uma pizza enquanto planejamos o que fazer amanhã, pode ser? Alejandro concordou. Ele se virou, e olhou com orgulho para sua filha. Seus anos como filantropo pareciam ter finalmente gerado algum efeito positivo em sua filha. No dia seguinte, logo cedo, Miguel, sua irmã Esmeralda e sua mãe Francisca, foram até uma loja de roupas. Saíram de lá com peças novinhas e sentindo-se muito bem. O dinheiro que Yolanda havia dado, foi suficiente não apenas para comprar roupas, como também os ajudou a comprar alimentos e dividir com outros moradores de rua que viviam no mesmo local. Alejandro solicitou a um de seus motoristas que buscasse Miguel e sua família. Ao chegarem ao lugar e perceberem que era um hotel 5 estrelas, eles ficaram tímidos. A mãe de Miguel sempre sonhou conhecer um lugar daqueles, e agora que estava ali, não sabia como agir. Ao entrarem no lobby, um recepcionista encaminhou a família para um jardim com gramado verde, e uma mesa com flores e enfeites coloridos. A irmã de Miguel disse que era o lugar mais lindo que já tinha visto. Os olhinhos dela brilhavam. Yolanda então apareceu. É tudo para você, Esmeralda. A menina ficou extremamente feliz. Alejandro havia pedido ao amigo que gerenciava a rede de hotéis, para convidar todas as famílias hospedadas que tivessem crianças, para uma festa de aniversário. Muitas delas, foram para o jardim correr e brincar com Miguel, e sua irmã Esmeralda. Yolanda estava tão contente quanto as crianças. Pela primeira vez, ela entendia como seu pai se sentia ao ajudar pessoas. Miguel e Esmeralda provaram brigadeiro pela primeira vez,
e se lambuzaram com um enorme bolo de chocolate. Francisca estava emocionada com tudo aquilo, e ganhou um abraço de Yolanda, que também tentava segurar as lágrimas em seu primeiro dia com 18 anos de idade. Alejandro sabia que uma festa de aniversário não seria suficiente para ajudar aquela família. Então levou Francisca até o seu amigo, gerente do hotel. O milionário explicou que ficou muito surpreso ao ver que o filho dela tinha devolvido a carteira nas mesmas condições em que havia perdido, apesar das dificuldades que passavam. E que se o filho tinha uma índole daquela, aquilo só poderia ser reflexo de uma boa criação. Meus parabéns por sua integridade, falou o gerente. Ele disse também que talvez pudesse ajudá-la. Recentemente, descobri que a chefe de limpeza estava envolvida em um esquema de pequenos furtos, dentro do hotel. Ela e 2 funcionários furtavam itens de nossos hóspedes estrangeiros, e eles só se davam conta ao voltarem para seus países. Então o homem explicou que ao identificarem os envolvidos, demitiu todos, e agora precisavam renovar a equipe que deveria ser chefiada por uma pessoa íntegra, e de muita confiança. Senhora Francisca, não sei se foi apenas sorte ou algo mais, mas quando seu filho devolveu aquela carteira intacta, ele alterou o destino de toda a sua família. Se a senhora quiser, eu gostaria que a vaga de chefe das camareiras fosse sua. O que você acha? Disse o gerente. Francisca ficou emocionada. Nunca tinha sonhado que um dia colocaria os pés em um hotel como aquele, e agora estava vendo não só uma festa para sua filha, como também recebendo uma oferta de emprego. Encabulada, ela disse que não sabia se teria a competência para o cargo, e o gerente prontamente respondeu: Não se preocupe, pois o mais importante a senhora já tem: caráter e integridade. Na semana seguinte, a vida daquela família amanheceu diferente. Miguel e Esmeralda pegaram o ônibus para a escola. Tinham roupas novas e material escolar. Francisca pegou o ônibus para a orla da cidade, onde entrou no Hotel 5 Estrelas para iniciar o treinamento em seu novo trabalho. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Já Alejandro e Yolanda continuaram a viagem que tinham programado, porém, nada mais proporcionava a mesma felicidade que Yolanda tinha sentido durante a festa no jardim do hotel. Ela olhou para seu pai, e enfim percebeu por que ele nunca se contentou em ser apenas um milionário. O que o deixava realizado mesmo, era fazer o bem para os outros. Agora, ela entendia isso. Não julgue um homem pelas suas roupas, e sim pelo seu caráter. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.